hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Autobiografia, O Mundo de Ontem, do autor austríaco Stefan Zweig. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1942, mesmo ano da morte do autor, inclusive, mas ele também tem um subtítulo que não aparece aqui na capa, que é o seguinte: Memórias de um Europeu. Isso aqui é uma informação importante, daqui a pouco a gente volta, tá? Mas então, o Stefan Zweig nasceu no dia 28 de novembro de 1881, um século certinho antes de mim, hein? Mentira, eu nasci no dia 24, mas então. E falece em fevereiro de 1842. E aí, perceba que o Zweig viveu a virada do século, a primeira grande guerra, que na época era conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. Em inglês essa expressão é bem mais curtinha, né? The War to End War, mas tudo bem. Ele também presenciou a ascensão do nazismo e os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. E não suportou o peso de tudo isso, né? Principalmente o peso de ser um austríaco em um momento periclitante como esse. Vejam lá meu vídeo sobre o Homem Sem Qualidades pra gente falar exatamente sobre o que estava acontecendo na Áustria, naquele períodozinho pré-Primeira Guerra Mundial. Pensem também na situação da pessoa que vê o seu próprio país sendo, sei lá, totalmente sugado e descaracterizado, como foi o caso da Áustria, bem neste período aí em que viveu Zweig. Mas então, além disso, Zweig também era judeu. Então ele se exila primeiro na Inglaterra, e aí nós temos o avanço das tropas alemãs naquela direção. E o nome do Stefan Zweig também vai aparecer na Black Book, né, que era aquela listinha com os nomes dos residentes britânicos que deveriam ser presos. O Freud também estava nessa lista, você tinha lá o Aldous Huxley, Bertrand Russell também estava nessa lista, inclusive Virginia Woolf também estava nesta lista. Mas tá, o Zweig nessa época já estava em seu segundo casamento. Ele meio que abandona a esposa para se casar com sua secretária. É um clichê ambulante, né? Pior do que isso, só largar a esposa para ficar com a babá. Então, ele e sua segunda esposa vão para os Estados Unidos e mais tarde os dois vão parar em Petrópolis. E bem, é dito que ele teria escrito uma carta para um amigo dele dizendo que sua maior crise naquele momento, né, crise interna mesmo, era a de não conseguir se identificar como um exilado. Sabe aquela sensação de não pertencimento? Pois então, isso combinado com um total desespero com relação ao estado de coisas. Isso tudo o levou ao suicídio, né? Aliás, não somente ele, né? Sua esposa também se suicida junto com o marido. Eles vão tomar barbitúricos, que eram aqueles remédios bem fortes mesmo para quem tem convulsões. E os dois são encontrados deitados de mãos dadas. Olha, não procure no Google Imagens, sério, é muito triste. Então, quando ele escreve sua autobiografia, é sobre este período que ele vai, né, nos contar. Então, ao pegar um livro como este, tem algumas coisas que seria bacana você ter em mente, como, por exemplo, o fato de que se trata de uma autobiografia. Portanto, é sua visão particular dos fatos que nós vamos ler aqui, bem como os acontecimentos de sua vida privada que ele escolheu compartilhar com o leitor. Então, sim, existe um filtro aqui. Uma autobiografia, pessoal, é um trabalho de não ficção, o que não significa, né, não é sinônimo de verdade absoluta. Um relato autobiográfico não é necessariamente composto 100% por verdades, tá? Existe um filtro colocado em um funil aqui. E uma autobiografia, quando escrita pela própria pessoa, porque aqui nós não somos ingênuos, né? A gente sabe que existem aí diversas autobiografias de figuras públicas que não foram necessariamente escritas por elas mesmas. O caso do Stefan Zweig é um pouco diferente, porque aqui nós temos um cara que era conhecido por suas biografias. Ele também escrevia contos, novelas, ensaios, mas de qualquer forma ele é consagrado como um biógrafo. Então é interessante a gente observar que ele encerra a própria carreira escrevendo a sua biografia. E é um texto estranho. Na verdade, não é exatamente estranho, é um texto curioso. Porque, claro, né, aqui você vai ler sobre, né, o próprio autor, ele vai contar ali sobre seus anos de formação. Mas é o ambiente em que ele cresce, né, se desenvolve e vive a vida. E as pessoas que ele conhece ao longo do caminho que roubam a cena aqui neste livro. Então, este aqui não é o tipo de autobiografia em que você vai ler muito sobre o eu. O que você tem aqui é uma série de relatos sobre como determinada pessoa me impactou, como aquela determinada situação me fez enxergar o mundo de uma forma diferente, como determinado evento mudou o curso das coisas. Então,
Quando ele conta, por exemplo, como ele conheceu um cara chamado Theodor Herzl, o nome dele está aparecendo aqui na tela, me perdoem minha pronúncia alemã, né, do meu alemão inexistente, mas vamos lá. Talvez você não esteja ligando o nome à pessoa, mas o Herzl é aquele jornalista que liderou o movimento sionista. Então, aqui neste livro, o autor vai partir da importância histórica desta pessoa, nos conta como este jornalista importante foi impactado pelo caso Dreyfus, ou Dreyfus, enfim. Foi um caso importante pra caramba de antissemitismo que ele cobriu quando jovem. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre o caso Dreyfus, ou Dreyfus, chamado J'accuse, é um livro do Zola. Vou deixar link na descrição. Nós lemos este livro quando nós estávamos lendo o Proust. O que aconteceu com o Dreyfus foi muito impactante e foi um caso amplamente coberto na época. Então, o Theodor Herzl também trabalha neste caso. E o Zweig segue contando pra gente uma mini biografia desse jornalista que o impactou, né? Então, depois da mini biografia, ele volta pro momento em que ele o conheceu. E foi o seguinte, ele tinha enviado, né, submetido um texto pro jornal em que esse cara era, na verdade, o redator-chefe. Isso quando o Zweig era bem jovenzinho, mas então, quando ele faz esse movimento de voltar para o evento principal, né, que foi ele conhecendo esse cara, ele vai dizer o seguinte, ó, naquele ano de 1901, quando o vi pela primeira vez, encontrava-se em plena luta e talvez estivesse também em luta consigo próprio. Ainda não acreditava suficientemente no êxito de sua ideia para abdicar do cargo que mantinha a si e a sua família. Ainda precisava se dividir entre o pequeno serviço jornalístico e a tarefa que constituiu sua vida, sua verdadeira vida. Quem me recebeu então foi o Herzl, redator do folhetim ali em que ele tinha, né, interesse em publicar ali o seu livro. Então ele foi fazer essa espécie de entrevista de emprego, né, com este jornalista e ao final, quando ele diz para o jovem Zweig que seu texto foi aceito, né, ele vai dizer isso aqui, ó. Era como se Napoleão tivesse prendido a cruz da Legião de Honra no peito de um jovem sargento em pleno campo de batalha. Ou seja, foi uma grande honra, certo? Então, é este o movimento que ele vai fazer aqui neste livro. Então, ele vai partir do momento histórico, aí ele vai para o evento particular do qual ele fez parte, a mini biografia da pessoa que o impactou naquele momento e, finalmente, como aquela pessoa o impactou. Você percebeu o funilzinho que vai se formando? E como este eu está lá no finalzinho do funil? Pois então, é como se ele estivesse dizendo pra gente o seguinte, olha só, eu não sou tão importante assim nessa história. Nem mesmo na minha própria biografia, mas então. O que importa é o que está no título do livro. Olha só, autobiografia, O Mundo de Ontem. Ele termina de escrever este livro poucas horas antes de cometer o suicídio com sua esposa. Então este livro aqui é o seu testemunho, ou pelo menos o testemunho daquilo que ele considerava importante. Lembra do subtítulo? Ele também deve ser observado, né? Porque ele não consta na capa que ele não deve ser levado em consideração. Olha só, Memórias de um Europeu. Olha este artigo indefinido aqui, ó, um europeu. Isso também corrobora aquela impressão que eu tive de que ele mesmo não se sente tão importante assim em sua autobiografia. Então ele se coloca como um observador, né? Ele é uma testemunha mesmo de tudo aquilo que aconteceu. Não me entendam mal, ele é importante aqui. A gente vai ler sobre seus anos de formação e sobre pessoas que o impactaram, bem como eventos que o impactaram também, mas então, ele é importante, mas não tão importante quanto os eventos e pessoas que o formaram. Mas repare de novo, ele se coloca como um europeu. É o testemunho de um europeu em meio a tudo isso. Lembre-se de que ele se mata em 1942, hein? O contexto e como o autor se coloca aqui neste livro são importantes. O Stefan Zweig veio de uma família abastada, ele não se preocupava com dinheiro, ele foi educado da melhor forma possível, ele vivia no melhor dos mundos possíveis, envolto em arte e em incentivo à criatividade. Ele viaja, ele adquire experiência, ele se movimenta em um mundo seguro, que meio que vai desaparecer, né, com o assassinato de Franz Ferdinand e o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, aquele mundinho que ele conhecia e que o acolhia tão bem, vai se perdendo. E para ele, ou na percepção dele pelo menos, isso é uma mudança paulatina, vem aos poucos, né? Não foi uma coisa que aconteceu repentinamente. Então, leva-se um tempo para que o choque de realidade aconteça. E aí nós temos o final da Primeira Guerra. E vem aquela sensação de que, ok, a gente de repente pode retomar o que estava acontecendo anteriormente, né? A vida pode voltar ao normal. Tenta se recuperar o tempo perdido, né? E tudo mais que foi perdido, retomar os velhos hábitos, mas logo vem a ascensão do nazismo. E aí surge a figura de Hitler. E ele vai dizer o seguinte, olha só. Só sei que um dia, nem saberia mais reconstruir a data,
chegou um conhecido e se queixou de que Munique voltara a ficar turbulenta e que havia por lá um agitador violento chamado Hitler que organizava encontros com pancadarias e instigava a população de maneira a mais vulgar contra a República e contra os judeus. Este capítulo sobre Hitler é um dos mais interessantes aqui deste livro. E aqui também, né, como no livro todo, você também nota aquele movimento, né, do macro pro micro. Então ele começa te explicando o estado de coisas, depois ele descreve a figura principal daquele evento, como aquela pessoa impactou a vida de todos, e finalmente lá na pontinha do funil, como aquilo tudo o impactou pessoalmente. Olha só, já naqueles dias vi os primeiros fugitivos. De noite, haviam transposto as montanhas de Salzburgo ou cruzado o rio da fronteira a nado. Esfomeados, esfarrapados, olhavam para nós cheios de medo. Foi o início da fuga em pânico ante a desumanidade que depois se estendeu pelo mundo todo. Porém, ao ver esses exilados, eu ainda não imaginava que seus rostos pálidos anunciavam o meu próprio destino e que todos seríamos vítimas da maneira de poder desse único homem. E a gente segue lendo aqui neste livro sobre como, em meio a tudo isso, o Zweig vai se desenvolvendo como escritor. E ele chega a ser, em vida, o escritor mais traduzido do mundo. Então ele foi, sim, um dos escritores mais importantes de sua geração. Ele tem fama, ele tem sucesso, mas ele não tem pátria. Aí olha isso aqui, ó. Aquela terrível condição de apátrida, uma condição que não pode ser explicada a ninguém que nunca o sentiu no próprio corpo. Essa sensação que dilacera os nervos, de cambalear de olhos abertos e vigilantes no vácuo e saber que poderá ser repelido em qualquer parte para onde tiver ido. O mundo que ele conhecia já não existe mais, né? Mas ele ainda tem as suas memórias. Olha só isso aqui. Eu considero nossa memória um elemento que não conserva casualmente um ou perde outro, mas sim uma força que ordena cientemente e exclui com sabedoria. Tudo que esquecemos de nossas próprias vidas, na realidade, já foi sentenciado a ser esquecido há muito tempo por um instinto interior. Só aquilo que eu quero conservar tem direito de ser conservado para outros. Marquem esta frase aqui, pessoal. Só aquilo que eu quero conservar tem direito de ser conservado para outros. Lembra que eu falei para vocês que aqui nós temos um filtro e um funil. Pois muito bem. Portanto, recordações, falem e escolham no meu lugar e forneçam ao menos um reflexo da minha vida antes que ela submerja nas trevas. Este é o finalzinho do prólogo. Note que o livro se trata de uma carta de despedida. E o livro mesmo se encerra assim, ó. Toda sombra é, em última análise, também filha da luz. E só quem conheceu a claridade e trevas, guerra e paz, ascensão e decadência, viveu de fato. O parágrafo é um pouco mais longuinho do que isso, né? Ele vai descrevendo um voltar para casa num fim de tarde e vai observando o movimento das sombras e, enfim, toda sombra, em última análise, também filha da luz. É um dos finais mais bonitos que eu já li na minha vida. E este aqui é um livro lindo, ó, cheio de nostalgia, de uma pessoa que conheceu tanta gente interessante na vida. Olha, você vai ler sobre todos esses amigos que ele foi fazendo ao longo do caminho aqui. E é interessante observar também ao longo dessa leitura que, mesmo sendo uma pessoa limitada por suas circunstâncias, né, como todos foram, todos somos, aliás, né, ele trabalha, produz, escreve seus livros, aprende a se livrar de suas próprias circunstâncias, se exila, vem parar no Brasil e, infelizmente, resolve dar fim à própria vida. Mas ele viveu intensamente e ele deixa pra gente, então, esse testemunho, né, e sua visão de mundo. Este é um livro muito bonito mesmo, eu reforço aqui a recomendação. Se você tem este livro perdido na estante, ó, comece a ler logo. Eu não sei porque que eu demorei tanto tempo para ler este livro, mas é um livro belíssimo, pessoal. Então é isso, vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.